Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntos na próxima hora com muita informação, com credibilidade. E hoje iniciamos a apresentação das nossas reprises, trazendo novamente todo esse conteúdo produzido no ano de 2022. E a seleção de hoje é de desenvolvimento pessoal, porque o programa Elga e Você sempre quer o seu melhor e apresenta conteúdo que faz diferença na sua vida e aprimora as suas capacidades e habilidades. Confiram aí um pouquinho do nosso conteúdo de hoje. A palavra constelar é uma palavra alemã que significa colocar a família em posição. Antes da gente falar dos astros, a gente vai entender o quê? Que nós somos parte aqui da natureza, que é o que você acabou de falar no começo. Então, é assim na Terra como no céu? Sim, é assim na Terra como no céu. A mãe é a primeira morada nesse universo de qualquer ser humano. Aí já dá para você perceber o tamanho da ligação. E falar de burnout é uma coisa assim... É bastante interessante porque pode estar acontecendo exatamente com as pessoas nessa fase do momento. E uma outra questão também que é bom sempre alertar, porque burnout, preguiça e depressão são muito similares os sintomas. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Se nós homens fôssemos educados a respeitar as mulheres, precisaria de uma lei Maria da Penha? Não, na realidade, quando você faz esse questionamento, a gente acredita que não. Seria algo que a pessoa já cresce com esse tipo de conhecimento, sabendo, respeitando, já está dentro de você. Sendo natural. Sendo natural. Sendo natural. E pois é, como a gente conversou aqui agora há pouco, parece ser uma coisa assim, simples, parece ser uma coisa natural, mas não é. E por qual motivo que isso não é? Engraçado. Por qual motivo isso. Que acontece isso? E a gente sabe. E a gente mesmo pratica, e a gente mesmo faz. Eu estou falando a gente até porque eu estou me incluindo nessa estrutura. Então, o que a gente traz na vida da gente, nessa balança, desse equilíbrio, para que a gente consiga viver em sociedade, a educação seria a base para boa convivência, para boa harmonia, para que a gente possa evoluir como pessoa, como pai, como irmão, valores, como cidadão. Né, exato, construindo valores. E porém, por outro lado, para não desgarrar muito, vamos dizer, da linha que é a tendência que a gente acha que é de boa conduta, eu falo que a gente acha porque está arraigado também a minha cultura, porque existem outras culturas também, que a gente pode falar daqui a pouco, que vão de encontro a minha e estão certas também. Quem sou eu para questionar? Né? Existe o Estado, o poder, existe alguém ou alguma instituição de uma maneira assim que para gerenciar, para controlar, para que as coisas fluem naturalmente, ela tem que criar uma lei, ela tem que ser coercitiva, ela tem que mandar fazer aquilo. Se não fizer aquilo, você está agindo contra, você vai ser penalizado. Né? E a gente aprende isso, eu estou falando de maneira geral, de uma forma adulta, mas a gente aprende desde criança. Né? Desde criança vem os pais tentando educar a gente para um caminho, e se a gente não cumpre, ou se a gente faz arte ou coisa parecida, vem uma coerção ali. Não, coerção não necessariamente é uma agressão, mas fala assim, olha, você vai ficar sem celular hoje, a pior. Exato, sem celular, sem um videogame, sem sair para jogar futebol, sem sair para fazer alguma coisa que você gosta, né? Que a gente fala até isso aí como uma punição positiva dentro da psicologia, né? Os psicólogos vão me entender direitinho, dar uma nó na cabeça. E na realidade
é para ser, não é verdade? Exato. É para trazer uma transformação para a pessoa entender que aquele tipo de conduta não está certo. Que existe um limite. A palavra constelar é uma palavra alemã que significa colocar a família em posição, posicionar. Então, começa daí, né? A origem, né, dessa palavra constelar. O termo constelação é um termo que foi, constelação familiar, né? Um termo desenvolvido por Bert Helling, que é um alemão, né? Que a controvérsia vem muito também dele, né? Do criador da constelação. Ele, até a gente pode dizer que ele foi o desenvolvedor das constelações, não propriamente o criador. Entendi. Né? Mas assim, ele é para as constelações aquilo que a gente pode dizer que Freud é para a psicanálise. Ou seja, ele é o pai das constelações. Sim. Porque, embora não tenha sido o criador, em todo o seu desenvolvimento, ele inovou, ele trouxe muito aparato, ele trouxe novidades, ele ampliou muito esse conceito, né? Então, o que é? Constelação familiar é uma terapia breve. É uma terapia? É uma terapia breve, diferenciada de psicoterapia. Porque a psicoterapia, o psicólogo ele vai atender o seu paciente, né, e em várias sessões, de repente até por um ano, ele tem uma relação contínua de atendimento. A constelação, ela é uma terapia breve, ou seja, por meio de uma sessão, né, onde o cliente, né, traz uma temática, o constelador, o terapeuta, vai atender essa demanda, por isso que ela é breve. Geralmente o tempo da constelação, que é umas 2, 3 horas? Isso, aí assim, de 2 a 3 horas fazendo todo o planejamento, né? Porque você tem ali, mas vamos falar do conceito então, né? Sim. É uma terapia breve, voltada para a solução, mas numa perspectiva transgeracional. Essa perspectiva transgeracional que é assim, o grande diferencial, que significa o quê? O que é a transgeracionalidade, né? Significa que tudo que ocorreu no passado, se de uma forma disfuncional foi violado uma das leis, né, ou as leis sistêmicas, tende a voltar. Como que eu vim parar nesse mundo de finanças? Eu que sou formada em filosofia, fiz uma faculdade na Espanha de filosofia, eu que sou formada em direito, como é que eu vim parar nesse mundo de finanças, meu Deus, e fazer isso que eu tanto gosto e que vejo a transformação na vida de tantas pessoas? Sim. Como? Se eu era missionária. Eu saí de casa com 16 anos de idade para ser missionária. Eu queria mudar o mundo, eu queria fazer o bem, aquela pessoa que vamos mudar o mundo, eu preciso me entregar realmente ao mundo, né? E fui para essa ONG, esse convento, esse mundo de missão, com 16 anos. Com 18 anos, eu sou mandada para fora do país para abrir outras missões, né? Por mais de 16 países, visitei países tão pobres como, por exemplo, os países do continente africano, uma Luanda ali, né, a capital da Angola, e também países muito ricos como uma Suíça, uma Áustria, uma Alemanha, uma França. Então eu falo que a minha faculdade de economia foi empírica, foi vivendo ali aquele mundo real. Lá é um mundo de caridade, é um mundo de doação. Nesse mundo de ONG, você não ganha um salário, já fala, trabalho voluntário. Sim. Então você não ganha um salário, você não tem o seu salário é a doação, é a alegria do outro, é o sorriso, é o fazer o bem, é o dormir em paz com a sua consciência. Mas eu tive um problema e eu fiquei doente. Então uma missionária naquele momento, naquela situação, não podia. Eu tive tive 2 staffs, né? Paralisei total. E aí esse cansaço não me permitia, então, continuar esse mundo tão bonito, que eu amava o que eu fazia, tanto que eu me entregava, tanto que eu adoeci. Com certeza. E eu me vejo com 28 anos aqui fora, sem saber nada da vida real. Da vida real, sim, eu tive uma grande bagagem, conheci grandes culturas, aprendi outros idiomas, mas no mundo real, aqui, agora, com 28 anos, eu falava, meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui?
E Elga, eu vi que eu estava realmente fora da realidade o dia que a minha mãe foi pagar uma conta no mercado, eu lembro disso perfeitamente, e a moça do caixa perguntou assim, é crédito ou débito? E eu saí assim, aí falei, mãe, o que é isso, crédito ou débito? Então, gente, se você que está em casa, se você sabe a diferença de crédito e débito, olha, você sabe muito mais de finanças do que eu lá com 28 anos, quando tive que começar a estudar finanças. Então, você já está bem mais adiantado do que eu. Em 5 anos, muita coisa mudou, né? Em 5 anos, eu sempre falo assim, eu coloquei lá, eu fiz um mural dos sonhos, tudo que eu queria conseguir em 5 anos. Esse mural é maravilhoso. Esse mural é maravilhoso. Menina, essa semana eu ainda dei um cheque em um e eu vou te falar qual que foi. Jura? Coloquei tudo que eu queria. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero passar no Enem. Primeiro passar no Enem para conseguir a faculdade, né? Passar no Enem para conseguir a faculdade. Eu quero me formar em Direito, eu quero conseguir um emprego em um escritório. Não quero ficar vendendo trufa na rua, gente, é muito quente. Então, vamos no escritório que tem ar-condicionado em Cuiabá, né? Em 2021, eu quero isso. Eu quero fazer uma viagem de 15 dias para a Europa. Gente, eu não tinha nem emprego, como é que eu estava sonhando em fazer uma viagem de 15 dias para a Europa, né? E coloquei todos os sonhos, né? Em 2021 eu vou me formar, em 2022 eu já quero estar na minha casa, em 2022/2, que é semestre, né? Eu quero estar com um carro novo, 0 km, assim, uma dança, até coloquei o modelo do carro, fiz o mural do sonho. Todo mundo que olhava falava, meu Deus, mas eu só fui dando cheque. Mural. Antes da gente falar dos astros, a gente vai entender o quê? Que nós somos parte aqui da natureza, que é o que você acabou de falar no começo. Então, é assim na Terra como no céu? Sim, é assim na Terra como no céu. Então, olha quanta abundância tem, olha quantas ervas o Divino criou pra gente, olha quantas flores, quantos frutos. Por que não usufruir dessa bênção, dessa abundância de criação a nosso favor? Elas estão disponíveis, então são banhos, são escaldapés, são chás, retomar um conhecimento que é ancestral, porque antigamente tinha muito isso, né? Cuida com aquela erva, faz aquela pomada e faz um escaldapé, faz uma compressa, né? Eram aquelas mulheres, na maioria das vezes, né? Porque os homens caçavam, iam buscar o alimento, as mulheres ficavam ali cuidando. Então, no princípio era isso, como aqui a terra, o que está brotando, eu uso a meu favor. E eu ajudo, eu me cuido com isso. Isso me nutre, isso me cuida, isso me cura. Então é um conhecimento primitivo que a gente tem que validar agora. Parece que a gente desaprendeu, né, Ana? Mais uma coisa que a gente desaprendeu. Na realidade, sabe, eu acho que com a evolução e o conhecimento e a indústria farmacêutica que trouxe aí outras opções que faz o efeito mais rápido. Sim. Sabe? Porque a natureza, ela cura, mas ela te equilibra, ela te trata de forma natural. Então, eu acredito que não venha na mesma velocidade com que a indústria farmacêutica trouxe as opções. Isso. Então, lógico que a gente vai se acomodar com o mais fácil, com o que está ali. Então, houve um retrocesso nesse sentido. Olha, eu tenho plena certeza disso. A prova disso é essa volta também dos óleos essenciais, que se utiliza do princípio ativo das plantas, né? Sim, é a alma da planta, é a alma da flor que está extraída ali, né, naquele óleo essencial. E assim, claro que os avanços, né, Elga, com ciência, com tecnologia são maravilhosos, mas é para caminhar junto. É para caminhar junto, não é para a gente desaprender tudo aquilo que a nossa avó fazia, a nossa bisavó, aqueles chás, porque tem um chazinho para cada coisa, tem um banho para cada coisa, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, é a somatória disso. E não assim, uma coisinha, já vou me anestesiar com algo que venha da indústria farmacêutica. Não, claro que ele é um recurso maravilhoso, tem horas que eu preciso, tem horas que aquilo é necessário, mas por que não, sabe? É até para precaver. Sabe? Perfeito, Ana, eu tava pensando nisso, de tudo que a gente está conversando aqui, eu falei, gente, é a prevenção. A natureza, ela te equilibra para que você se previna de uma futura doença que pode se instalar por causa desse desequilíbrio energético, não é verdade?
Sim, sim. E eu acredito que também isso, né, voltar pro agora, voltar para a presença, sentir o corpo, tudo que vem no corpo de sintoma é porque, assim, já rolaram alguns sinais, já rolaram algumas mensagens, já rolaram alguns sonhos e eu, passei, fui seguindo a vida. Aí, tudo que manifestou no campo energético, uma hora vem pro corpo físico do tipo, agora você não vai ter que olhar. Sim. Então, alguma dorzinha, algum incômodo, já foi manifestado no campo energético. Agora que veio pro corpo, claro que a gente vai tratar, mas como atenção no meu corpo para que isso não passe do limite que vire uma doença séria ou algo do tipo, então é a presença também no momento, é entender assim, quais sinais e recados o meu corpo está dando, porque é para me ajudar. É para que eu ouça isso, para que eu me cure, para que eu me regenere. Eu até gosto dessa interpretação que uma vez eu ouvi de a cura, né? A gente busca a cura. Mas o nosso princípio, o nosso corpo, o princípio básico dele é sadio. Então que a gente possa pensar assim, como eu me regenero? Porque não tem como curar, não é algo doente, sabe? Então o nosso princípio básico, universal, é sadio, é pleno, é cheio de vitalidade. Então eu curo algo que é doente. Nós não somos doentes. Nós sim precisamos nos regenerar, porque hoje a gente fala muito mais sobre esse assunto, né? Não tratamos mais, eu digo nós, no geral, pessoas, né? Que antes falava-se muito como se fosse algo que a pessoa gostasse de estar, né? Desse jeito. Sim. Que era frescura, ou que porque não queria sair, né, daquele estado. E na realidade trata-se de uma doença, né, uma doença psiquiátrica, patológica e que merece muito cuidado. No caso nós estamos falando da depressão, né, doutora? Isso. Porque o Setembro Amarelo ele tem um foco no suicídio. Isso. Que infelizmente os índices só aumentam. Mas a depressão leva ao suicídio. Porque sendo uma doença patológica, você não tendo um tratamento adequado, né, vai gerar tristeza, angústia, incômodos que levam, né, a desistir da vida. E as pessoas acabam cometendo o suicídio. Por se sentirem sozinhas, né, sem ajuda. É uma descrença total, né, na vida, tipo, a pessoa não vê mais sentido em continuar, né? Isso mesmo. E o nosso foco hoje, que é na adolescência, né? Que não é diferente da depressão, que leva ao suicídio em adultos. Apenas algumas características, né? Que vai diferenciar essa depressão dos adolescentes para os adultos. Doutora, a depressão ela é uma doença, então ela pode atacar qualquer pessoa? Existe algum gatilho? Existe algo que cria uma predisposição? Sim, a depressão, ela ocorre a partir de alterações, né, internas e externas, além da genética, né? Nós sabemos que tem pessoas que já têm na genética, né, a possibilidade de vir a ter depressão. Então, se você tem alguém na família que já sofreu, você tem que ligar o alerta. Sim, mas isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa depressiva. Você tem a possibilidade de tratar, né? De buscar ajuda psicológica e clínica. Doutora, existem sinais de alerta? Sim, vários, né? Quando a gente fala dos adolescentes, por exemplo, eles passam a ficar mais tristes, né, mais isolados, aqueles que ficam só no quarto. Angustiados, irritados, não tem paciência para nada, né? Passam a ter pouco rendimento escolar. Então, né? É um traço o rendimento rendimento escolar. Porque eles perdem o interesse, né? Sim, mudança de comportamento, né? Que foi o que eu falei da questão da irritação, a mudança de humor. Começa a ter mais pensamentos sobre suicídio. Olha só. Automutilação. Muitos pais nem percebem que os jovens às vezes cortam, né? Alguns utilizam a parte do pulso, mas cobrem com fitas. É verdade. Né? Com alguma blusa de manga comprida. Eles mesmos escondem, né? Sim. E além do corpo todo, né? E é por isso o alerta. Observem seus filhos. Converse, né? E não critiquem
por ele estar tão isolado. Mas faça o papel daquele que vai escutar, vai acolher. Por que é importante a gente falar das emoções? O que nos humaniza? Elga, o que nos humaniza são as emoções, são os sentimentos, né? Sim. Então todos nós sentimos, né? Alegria, tristeza, raiva, medo, ciúme, inveja. Nós sentimos, nós temos esses sentimentos, né? Essas emoções. Então nós sentimos, tudo isso nos humaniza. O que nos difere? A frequência que a gente sente, a intensidade dessas emoções, desses sentimentos e a maneira que a gente lida com eles. Perfeito. Isso vai nos diferenciar. Minha mãe sempre diz, medo ela tem, medo todos temos, só que ela quase não usa, ela diz que ela usa para motivos de sobrevivência. Sim. Por exemplo, vamos atravessar uma rua, eu olho para um lado, eu olho para o outro e eu atravesso. É questão de sobrevivência, como você falou. Alguns nos protegem. Protegem, sim. A gente precisa, a gente lança a mão, são recursos que nós temos até de adaptação, proteção, Com certeza. de melhor relacionamento, né? Sim. E você tocou também, você falou uma palavrinha, a questão do se conhecer. Perfeito. Elga, tem uma frase que eu uso muito. Quero viver melhor, conheça-te. Conheça-te para poder viver melhor. Momentos como esse aqui, que a gente abre para analisar, para refletir, para debater sobre as emoções, sobre a importância de se conhecer, de se encarar que é feito, nós somos um corpo físico, emocional e espiritual. Sim. Nós temos as 3 dimensões em uma existência só. Então, encarar isso, reconhecer a importância de você se conhecer, você se saber um pouco mais, ter essa sabedoria própria. Nossa, isso vale muito, facilita a sua relação consigo, a relação com outras pessoas. Doutora, a doutora falou sobre se conhecer. Poucas pessoas param, né, para realmente olhar e falar, quem eu sou, né? Por que eu reajo dessa forma? Né? Se olha no espelho e conversa com você, sabe? É tão importante e valioso você conseguir ter um relacionamento com você e se conhecer. Tudo transforma a sua volta, né, doutora? Exatamente, é fundamental, é o princípio. O princípio somos nós. E se cada um pensasse assim, Elga, seria tudo muito diferente. Sim. Então, a gente até fala, né, a tecnologia é bacana, é boa, é ótima. Estamos aqui num canal de televisão, é fantástico. Na pandemia nos aproximou. Com certeza, né? salvou, né, doutora? Exatamente. Só que assim, sabe aquela história do remédio e do veneno? A dose. Então, assim, a gente até fala, existem muitos fios hoje em dia, unindo máquinas a máquinas e desunindo os homens. Em que sentido? Quando você fala que muitas vezes a gente se afasta de nós mesmos. Perfeito. Então, esse desunir já começa por nós mesmos. Muitas vezes eu estou tão longe de mim, interessante, né? Isso. Eu moro em mim, a minha existência. Por exemplo, se eu te perguntar, até para os telespectadores entenderem direitinho, se eu perguntasse para você, Elga, como é que está a sua casa? De repente a sua memória ia lá na sua casa e não, minha casa até que tá bacana, arrumadinha, eu sou organizada, enfim, minha casa tá legal. Legal. Ok. Só que essa pergunta, como é que está a sua casa, na verdade a gente quer remeter a isso aqui. Entendi. Esta casa, a né? esta existência. Sim. Então, como é que está a sua casa? Então, a internet, esses meios de comunicação, claro, ajudam muito. Só que muitas vezes pode ser que a gente faça um mau uso e acabe nos afastando de nós mesmos, não só dos outros, como de nós mesmos. Então, é necessário, Elga, momentos como esse aqui, é o pausar. Vamos dar um tempo, vamos pausar e pensar, falar sobre nós, sobre nossas emoções.
Na realidade, a mãe é a primeira morada nesse universo de qualquer ser humano. Aí já dá para você perceber o tamanho da ligação, né? Porque o pai tem uma participação, sim, na geração de um filho, mas é a mãe, essa primeira casa onde a gente vai ali ser protegida, a gente vai ser nutrida, alimentada, gestada, é nessa morada. Então, mesmo diante de toda a dor, de todos os traumas, de tudo que aquela mulher tenha vivido, ela disse sim pra gente. E ela acaba, através de um processo de dor também, dando a vida pra gente, porque não é fácil ser mãe. A gente precisa primeiro desconstruir aquela ideia de romantizar uma gestação, que a mulher ela passa por várias situações que são desconfortáveis desde o início da gestação. São poucas as pessoas que não têm um enjoo, que não têm dor nas costas. Então, os últimos dias da gestação é um processo bem doloroso, mas mesmo assim, a mulher ela traz em si essa vontade de ser mãe, né? Porque a gente é ensinada desde o primeiro dia que a gente é criança ainda a ser mãe. A gente muitas vezes não é ensinada a ser mulher, ser amiga, ser esposa, mas mãe a gente é ensinada desde pequenininha. Fica balançando as bonecas, né? Todo mundo já brincou de boneca como a sua filhinha, né? Exatamente. E Bert Helling, que já que a gente vai abordar sobre a visão das constelações, esse tema, Bert Helling fala que o maior sucesso de qualquer pessoa é atravessar o canal de nascimento e nascer. Então, porque ali é um processo dolorido, tanto para a mãe, como também para o filho. Então, quando você você precisa fazer uma escolha. Se você não escolher atravessar aquele canal, você vai morrer. Então, quando você escolhe nascer, você escolhe a vida. Só que muitas vezes, depois que a gente nasce, que é esse maior presente que a gente recebeu na vida, e também dentro das constelações a gente fala assim, que nós nascemos da mãe perfeita. É somente aquela mulher e somente aquele homem teria o poder de nos dar a vida, não existe outra pessoa. Então, por mais que eu tenha conquistado na vida, nada é maior do que esse dom de nascer com vida e que a gente recebe da nossa mãe. Então, isso é muito forte e profundo. Todo mundo, então, está no lugar que deveria. Está no lugar que deveria e nós nascemos dos pais perfeitos, né? Principalmente da mãe, que é aquela pessoa que nos gestou. Se ela e aquele homem não tivessem se encontrado, não seríamos nós que estaríamos aqui. Consegue, assim, eu compreendo e espero que todo mundo esteja vendo o quanto isso é profundo. Eu estou entendendo, Sirlene. Então, isso é muito profundo, porque pode ser que essa mãe não estivesse preparada para o depois de dar à luz. Ela também tinha suas dores, seus traumas. Ela, primeira coisa que a gente precisa ver, ela é um ser humano. E assim como nós, ela erra também. Tem seus defeitos, né? Está aqui para aprender também, porque a vida é isso. Exatamente. Então, pode ser que depois que ela tenha nos dado a vida, ela possa, como ser humano, passar por algum transtorno de personalidade, porque qualquer ser humano está passível, por exemplo, de ser narcisista, de ter transtorno de bipolaridade, vários transtornos de personalidade, qualquer ser humano. Só que a gente não consegue entender e acreditar que a nossa mãe possa passar por isso. A gente acha que ela é perfeita. Todo mundo tem essa expectativa da sua mãe, né? Esperar que eles sejam aqueles super-heróis, né? Que nunca vão errar, que eles precisam corresponder à nossa expectativa. E quando a gente é criança, a gente não tem maturidade suficiente para entender que a mãe, às vezes, ela não tem o tempo todo disponível para a gente, que ela precisa trabalhar, aí nasceu o irmãozinho, que ela vai ter que dividir o tempo para dar atenção para aquele. Então, às vezes, nós sofremos por ter frustrado as nossas projeções, porque ela não conseguiu corresponder às nossas projeções de que aquela mulher teria que estar sempre disponível para a gente.
eu como administradora e com coach, nós usamos algumas ferramentas que a pessoa vai se conhecendo e entendendo o que te faz feliz. E o que te faz feliz não é só o dinheiro, mas é a qualidade de vida que o dinheiro te proporciona. Então, de repente, a pessoa está numa profissão que ela não está feliz. Ela ganha dinheiro, mas ela não está feliz. Fica aquele vazio, né? Você fala, nossa, tenho sucesso profissional, eu tenho retorno financeiro, mas eu não estou feliz, não, falta algo. Essa felicidade é o emocional, é se conhecer de verdade. Assim, falando um pouquinho da minha história, né? Então, por que eu me virei... Né? Eu quero que você conta tudo. Por que eu me virei... Por que eu me transformei em coach, né? Na verdade, você começa a voltar a fita, assim. Porque com 14 anos eu já ensinava as pessoas a ler e escrever, porque eu não entendia na igreja por que algumas pessoas liam, né, o livro lá da leitura de cabeça para baixo. Minha mãe falava, fica quieto. Eu falava Isso, assim, você estava na missa e via que as pessoas estavam... lendo folheto de cabeça para baixo. Minha mãe, fica quieta. E você falou, mas como é que lê? Aí minha mãe falou assim, minha filha, quantos anos você tinha? 14. 14 anos. E minha mãe falava assim, Rosângela, fala baixo, eles não sabem ler. Eu falava, como não sabem ler? Eu tenho 14 anos, isso deve ter 50, 60. Entendi. Aí eu falei, padre, eu vou ensinar as pessoas a ler. Todo mundo acima de 50 anos, eu vou ensinar a ler. Que louco, né? Que tomada de decisão tão madura para alguém de 14 anos. E eu fui dos 14 até os 17 nisso daí. Aí eu fui, né, saí do interior de Goiás, fui para Goiânia, fiz faculdade, me formei, fiz administração, porque eu sempre achei que eu tinha que ajudar uma forma das empresas e as pessoas fazerem as coisas de forma mais funcional, mais prática. Entendi. Eu achava tudo muito complicado. Minha mãe falava assim, esse curso é novo, você tem que ser odontóloga. Eu falei, não, dentista não, dente não, saúde não é pra mim. E me virei administradora, professora de faculdade. Antes de me formar, eu já ministrava aula, e ali foi, professora de faculdade particular, e aí tive minha empresa de consultoria, de treinamento, e eu falava, gente, tá pouco. Aí, em 2016, já morando aqui em Cuiabá, né, eu mudei para cá em 2006, foi um baque. 6 meses de casada, vamos para Cuiabá. Jura? Vamos. Deixei tudo no Tocantins, tudo e vim. Tá, fui o professora, enfrentamento também, né? As mudanças, sabe? Sim. Saber enfrentar as mudanças e pensar assim. Isso que toda pessoa devia pensar. Quando eu perco uma coisa, é porque vai vir uma melhor. Com certeza. Você tem que ter essa mentalidade de que vai vir uma melhor. Positiva uma positividade também, né? E aí, em 2016, eu falei, ei, peraí, não tá dando resultado. Eu tô ajudando poucas pessoas. E aí, eu procurei o coach. E aí eu fiz o coach em 2018. Você venceu? Eu venci a bactéria, tatatai, minha empresa de consultoria, treinamento. Falei, tá pouco, preciso mais, porque tá muito raso. Eu preciso ir mais a fundo aprofundar nessas pessoas. Mais. Para ajudar mesmo as pessoas. Eu acredito, né? que também quando você vai mais fundo, você consegue tocar de verdade na pessoa, né? E ela entende, né? Sim. Realmente, o que eu tô fazendo aqui, você consegue fazer esse chamado, esse resgate. Ele tem mais resultado. Aí Sim. eu fiz, né, o primeiro curso de coach, e aí cheguei em Master Coach em 2019. Então, assim, em 2 anos eu praticamente morei em São Paulo. Rosângela, só fazendo curso. A energia rege tudo. Tudo é energia. Então, a astrologia, o que é, né? O que são aquele amontoado de estrelas que formam as constelações, que formam os signos? É a energia que está pulsando para a Terra, para nós, para todo o sistema. Então, tudo é energia. Mas a gente pouco foi ensinado, eu acredito, a olhar para isso, que somos um corpo que vibra, né? Um corpo energético, envolto por outras coisas que estão vibrando junto. Eu já falei isso para você uma vez, que eu acredito que essa desconexão é a nossa desconexão com a natureza. Sim. Então, não me sinto mais parte da natureza. Então, eu não sinto que eu vibro e que eu posso realmente atrair coisas, sabe? Ou que, não é uma mágica da boca para fora, por exemplo, né? Vou comer a lentilha no ano novo e vou passar o resto do ano no sofá esperando as coisas acontecerem. Isso que eu queria falar. Eu preciso criar movimento. Eu também acredito que muito ficou conhecido quando lançaram aquele filme O Segredo. Sim. Que, eu digo assim, se fosse algo que a gente absorvesse facilmente, o entendimento, tinha todo mundo se transformado naquele momento, que foi um boom, né? Com certeza. Essa sabedoria da lei da atração vindo através do livro e do filme. Mas é algo que eu acredito assim, não adianta eu falar.
da boca para fora. O que eu tô falando? Se no fundo aquele meu frio na barriga tá falando o contrário, né? Ah, não, vai tudo dar certo. Nossa, tô aqui, tô achando Tipo que assim, não vai tudo dar certo, mas aqui é que, ai, meu senhor, né, tô não vai achando dar. que não, tô com medo, tô com o pé atrás, não tô segura. Então, as minhas palavras, elas são sim uma oração, mas a minha vibração tá falando outra coisa. É por isso que não adianta eu criar lá o meu ritual, seja ele qual for, se a minha vibração dentro não tá correspondendo. Como que eu estou vivenciando isso? Né? Então a gente traz assim aquela tríade do pensamento, sentimento e comportamento. Né? Tem que ter o comportamento, tem que ter a atitude para fazer. Não é só comer a lentilha e ficar não fazer sentado, nada, igual a Ana falou. ficar sentado e esperando. Né? Então vai por um processo de crenças, vai por um processo do que eu sinto, da forma que eu trabalho meu pensamento, da forma que eu alimento meu pensamento, né, que vocês colocaram como o frio da barriga, né, que são as emoções, que no caso a gente nominaliza essas emoções como umas emoções básicas, né? Tem várias bibliografias que trazem. Eu até uso assim uma metáfora, né, com o nome Marta, para lembrar das emoções básicas, né? É verdade. Que é medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Coisas assim que estão mais vinculados a um fator biológico. Por exemplo, eu estou triste, eu choro. Eu estou alegre, eu sorrio. Então, eu estou com receio de alguma coisa, meu corpo, ou eu fico pálido, ou eu paraliso. Então, está mais vinculado, dentro da linha que eu estudo, está mais vinculado a fatores biológicos, as emoções. E daí para frente são como que eu trato as emoções, a gente chama de sentimento. Então, para ambos, a lei da atração existe, Sim. É fato, eu também concordo. Tem muitas pessoas, assim, tem essa... acredita na mágica e aí fala, não, esse negócio não existe, não, de lei da atração, de estar numa frequência, vai trabalhar, que você resolve tudo, não adianta você ficar pensando e não agir. Eu também concordo, não adianta pensar e não agir, mas é muito mais além, né, Ana? Não tem como você fechar os olhos na questão da energia. Sim. Que movimenta tudo. Nós somos movidos através de energia, não é verdade? Sim. E falar de burnout é uma coisa assim, bastante interessante, porque pode estar acontecendo exatamente com as pessoas nessa fase do momento. E uma outra questão também que é bom sempre alertar, porque burnout, preguiça e depressão são muito similares os sintomas. Entendi. Muito similares. Então, uma pessoa pode estar com um burnout e acha que é preguiça. Ou pode estar com depressão e acha que é burnout. Fantástico isso que você falou agora. Vai realmente resolver muitas questões, assim, né? Que às vezes a pessoa está passando por isso. E não fala, sabe. Nossa, o que está acontecendo comigo? E não sabe. Eu já fiz aqui uns questionamentos, né? Eu falei, será que eu estou nesse burnout? Porque realmente, às vezes, você se encontra assim. Às vezes você fala, nossa senhora, olha, o ano foi, né? E tem ano que você não sente isso. Exato. Né? Exato. Cada dia é diferente, né? Isso. Para exemplificar, o burnout, ele é um excesso de cansaço físico, mental e emocional. Nessas três esferas. Entendi. Né? Por exemplo, quando você viaja, ou quando a gente viaja de férias, a gente anda, a gente, passa o dia inteiro agitado, fora da nossa rotina, que a gente chega no hotel ou na casa onde a gente está exausto, mas fisicamente. Sim. Né? A gente fala assim, estou exausto fisicamente, fui para a praia, fui para a cachoeira, sei lá, mentalmente está tranquilo, mas fisicamente está exausto. Ou você passou o dia inteiro trabalhando, sentado, e o trabalho consumiu tua energia. Você vai embora para casa cansado, mas exausto mentalmente. Sim. Mentalmente, não fisicamente, exausto mentalmente. Ou você está num ambiente onde que ele que exige demais, exige muito das suas emoções. Exemplo de profissões que passam por isso. Policiais, professores, bombeiros,
e pessoal da medicina, na área de saúde. Eles passam muito, é muito tendencioso eles terem burnout. Por qual motivo que eu quero pegar do lado emocional? Por exemplo, chega uma pessoa numa UPA ou num pronto atendimento machucada e precisa fazer uma sutura e não tem o material para fazer isso. A pessoa pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ter a profissão, mas por detrás do enfermeiro e do médico... É um ser humano. É um ser humano. Entendi. Que tem sentimento. E se acumula isso, ela passa a ter um excesso de esforço emocional. Entendi, Campelo. Entendeu? Totalmente. E o burnout são nessas 3 esferas. Campelo, mas olha, respondeu tantas questões aqui na minha cabeça, porque às vezes realmente você está fadigado, estressado, cansado nessas 3 esferas, com toda certeza. Exato. E isso, Elga, é comum acontecer nos dias atuais, que é uma exigência do mercado, uma exigência de mais conhecimento, de mais capacidade, de mais resultados, de mais respostas, um excesso de tudo. Né? E muitas vezes dentro do próprio ambiente de trabalho, é um ambiente onde tem muita competitividade, um ambiente onde toda hora você está tendo que ter cuidado com o que você vai fazer, senão vão tirar o teu cargo, tirar a tua função, demitir você. A questão da autocobrança também, né, Também. Você está o tempo todo se cobrando para ser melhor, porque hoje em dia também tudo muito rápido nessa vida. Então você tem que se transformar a todo dia, você tem que estar aí buscando recursos diferentes, a sua cabeça está a mil, sabe? Isso dá um esgotamento, Dá um esgotamento. Pode dar um esgotamento mental? Pode. Mas lembrando que burnout são nessas três esferas. Emocional, mental e físico. Exato, Elga. Só para recapitular para as pessoas que estão em casa. Exato, muito bem. Perfeito, adorei. E assim, coisas que você pode começar a perceber se você está com burnout. Vamos dizer, você está com excesso de preguiça por uma coisa que você naturalmente fazia bem. Naturalmente, eu acordo cedo e vou treinar e vou correr. Mas estou acordando com preguiça. Não consegue fazer. E não vou fazer, e não quero fazer. E vai ter alguma coisa que me impede de fazer. É um dos princípios dos sintomas de burnout. Olha só. Quando você tem aquela vontade, você tem aquela energia para fazer uma coisa e de repente você perdeu essa energia para fazer isso é um dos sinais de burnout. As pessoas confundem muito com preguiça. Às vezes você até questiona o que está acontecendo comigo. Exato. Né? Eu falo, o que está acontecendo comigo? Nossa. Exato. E é natural, acontece mesmo. Acontece. Outro fator que também acontece muito, que é perceptível, para você saber que está com burnout, você não faz mais aquilo que você gostava de fazer com a paixão que você fazia. Alegria, né? Com alegria. Você fala, nossa, eu tô tão feliz de fazer essas coisas, de repente você fala, nossa, nem quero ir lá. Nem quero. Exato. Todo um exemplo, eu com corrida, né? Tipo, acordei com preguiça, uma coisa que naturalmente eu acordava bem para fazer. Aí tô lá, a corrida me dava prazer, tô lá correndo e não tô mais sentindo aquele prazer. Estou dando exemplo para as pessoas perceberem. Já, Elga, já, como você mesmo falou, excesso de cobrança, né? Excesso de cobrança, aí nesse excesso de cobrança você começa a trabalhar mais ou atuar mais em cima daquilo, a exigência se passa maior, a sua própria exigência também se passa a ser maior, então você tem mais dedicação e no caso, eu estou me dedicando mais, mas eu estou me dedicando, mas eu tô separando um espaço para mim, para o meu lazer, para o meu descanso. Eu estou separando para isso? Então tem uma prevenção, então nesse burnout? Tem o que a gente está falando aqui. Nossa, você está sentindo preguiça de uma coisa que naturalmente você fazia, isso é um alerta.
E nessa propositiva de ser professora, eu já praticava então esse ativismo, levava, né? Porque quando você está em sala de aula, você é um ativista da educação, da cultura, porque você está impactando vidas, né? Quando eu falei da importância do seu programa, é porque eu sempre falo, quando eu vou trabalhar afroempoderamento dos negócios, eu trabalho a pessoa, para ela acreditar no negócio dela, ela precisa acreditar nela. Então, comunicar para que ela acredite nela, potencialize esse amor, auto-amor, né? E coloque isso nos seus negócios. E que os sonhos deixem de ser sonhos para ter novos sonhos, porque sonhar é sempre muito bom. Sempre digo, né? Quando as pessoas falam assim, mas eu sou de uma família muito humilde, muito simples. Tá aí o segredo, Elga. A simplicidade, ela ensina tanto quanto a complexidade. Então, o fato de ver as pessoas simples da minha família narrando, contando, estimulando, eu sempre tive uma autoestima muito elevada, né? Não é porque eu não passei por situações de racismo, preconceito, nada. Mas isso me fortaleceu a me colocar, a me posicionar, a trabalhar para que as outras mulheres negras, outras pessoas negras ocupem os espaços de poderes e onde eles querem que estejam, que os seus direitos sejam garantidos. Então, esse impulso, acho que vem bem de lá. Eu costumo dizer... Gerações. Isso. Num mapeamento aí, eu estou entre a 5ª e a 6ª geração de Teresa de Benguela, que foi a primeira mulher negra a liderar um quilombo por tanto tempo, né? Olha, e a nossa maior ícone aqui da história do Mato Grosso, líder mulher. Hoje a gente fala sobre mulheres à frente do seu tempo, sistema parlamentarista. Teresa de Benguela já fazia isso lá no século XVIII, no extremo oeste do Mato Grosso, né? Quando Vila Bela da Santíssima Trindade era a capital da capitania. Ela já articulava em comunidade, né? Liderava de maneira horizontalizada, né? E dentro do quilombo tinham negros, indígenas, acho que a gente chama ali de população de fronteira, brancos degredados que cometiam crime de lesa coroa. Ela acolhia e eles faziam uma troca ali, né? Nos documentos que a gente pode verificar sobre Teresa de Benguela é que tinha, assim, excedente de produção e até armamento bélico. Tamanha era a organização e a articulação afroempreendedora de Teresa de Benguela, que inspira, né? E faz os nossos poros respirarem essa autoestima, esse amor pela nossa cultura e que a gente quer falar pela gente, que a gente quer contar. Sabe a questão do lugar de fala? É isso, nós temos o poder da fala, nós temos o lugar de fala e nós podemos contar a nossa própria história. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Reveja esta entrevista maravilhosa e tem um conteúdo lá fantástico só te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.